Hoje eu vim explicar para vocês alguns mitos, algumas teorias que não passam de um mito. Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas teorias que são um verdadeiro mito e que, na verdade, estão sendo divulgadas como se fosse verdadeira. Uma delas é a teoria da evolução. A teoria da evolução, ela vai continuar sendo teoria da evolução, porque se ela for submetida a teste científico, ela não passa. Na ciência, a ciência trabalha com observação. E uma teoria, para que ela possa ser verdadeira, para que ela possa ser aceita, ela tem que ser passada pelos métodos da ciência. E a ciência, ela trabalha com a observação e ela trabalha também com o experimento, né? Uma teoria, para que ela possa ser ensinada, ela tem que ser observada. Se ela não ser observada, ela não tem como ser comprovada. E outra, ela também tem que ser submetida ao teste. Se ela não pode ser testada, ela também não pode ser comprovada. E a teoria da evolução, ela não se encaixa em nenhuma dessas duas, não é mesmo? Eu vou explicar para vocês um pouco também dos genes, né? Os genes, eu queria explicar para vocês que os genes é a parte funcional da hereditariedade. Toda espécie tem os seus genes. Nós temos os genes, o cavalo tem os genes, o macaco tem os genes, né? E os genes, eles falam por si só. Através dos genes a gente consegue ver que todas as espécies elas foram criadas de uma forma para que ela seja ela mesma e não de uma forma que elas venham evoluindo até chegar num ser mais complexo que somos nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A teoria da evolução, ela diz que o macaco ao longo do tempo virou ser humano, né? E eu queria explicar para vocês que na parte genética, os genes ele vem para desmentir isso. O que é os genes? Os genes é a parte funcional da hereditariedade. Ou seja, através dos genes a gente consegue observar que um descendente ele só dá descendente da sua mesma espécie. Eu vou explicar para vocês. Um galo não pode dar um jacaré. Um jacaré não pode dar um elefante. Ou seja, devido aos genes, porque os genes é a parte funcional da hereditariedade. Um galo só vai dar descendente da sua mesma espécie. Um macaco só vai dar descendente da sua mesma espécie. Um jacaré só vai dar descendente da sua mesma espécie. E o ser humano também vai dar descendente da sua mesma espécie. Todo os genes ele é diferente dos genes encontrados em outra espécie. Um exemplo, os genes dos humanos ele é diferente dos genes do macaco. Ele é diferente dos genes do galo. Ele é diferente dos genes do jacaré. E isso a ciência prova que os genes são diferentes. E pelo fato dessa diferença que cada um ser tem, é que não pode evoluir para espécie nenhuma. Um exemplo, muitos evolucionistas diziam que a semelhança dos genes do homem e do macaco era de 1,5%. Um estudo feito em 2003 constatou que isso não passa de uma mentira, que os genes do homem e do macaco, a diferença é de 6,4%, uma proporção enorme. Você pode pensar assim, nossa, mas é muito pouco, 6,4%, mas na questão dos genes é muito grande, é uma diferença enorme. Um estudo também feito pelos pesquisadores dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, do Japão, dos países de primeiro mundo, esse estudo constatou que o chimpanzé, que eles conseguiram decifrar o código genético do chimpanzé. Nesse estudo ele foi publicado no jornal Nature. E eles constataram que o código genético do chimpanzé é bem diferente do código genético do ser humano. E eles constataram que no código genético do chimpanzé existe 3 bilhões de pares de genes. E desses 3 bilhões de pares de genes, 35 milhões deles são bem diferentes dos encontrados nos genes humanos. Então você veja, nós temos 35 milhões de pares de genes diferentes dos encontrados nos macacos, no chimpanzé e entre outros, né? E um outro estudo também que ele foi feito por esses mesmos pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, eles
eles constataram que o genes, o genoma, os genes do homem é 12% maior que os genes do macaco, é 12% maior que os genes do homem. Então você veja a diferença, você vê, olha o tamanho da proporção, como não há similaridade dos genes do homem e também dos genes do macaco. Os genes do homem é 12% menor, os genes do macaco é 12% maior. Então você pode ver a diferença no que isso vem acarretar. 12% um gene ser maior do que os genes do ser humano. Então você pode ver que as espécies elas foram constituídas para ser ela mesma e não para evoluir para tal espécie, né? E é isso que eu queria explicar para vocês, que a teoria da evolução, quando ela é trazida para o meio científico, quando ela é trazida pelo meio para que assim possa a gente fazer os experimentos, para que a gente possa analisar, observar, ela não tem como ser observada. E por esse fato de ela não ser observada, ela não tem como ser comprovada, ela não tem como ser testada. E daí, né? E aí se cria essa teoria, e essa teoria a gente já sabe que ela é mentirosa, que ela é manipuladora, que ela vem sendo divulgada nos colégios, nas repartições públicas. E a gente sabe que ela é mentira. Não, também o mais engraçado é que os cientistas também sabem que ela não pode ser provada, que ela não pode ser testada, que ela também não pode ser observada. E os cientistas mesmo assim ficam ainda jogando ela como se ela fosse verdadeira, como se ela fosse natural, como se ela tivesse mesmo acontecido. E eles sabem que isso não é verdade, que isso é mentira, que isso nunca aconteceu e que a teoria da evolução é somente uma teoria das mais mentirosas que eu já vi em todo o sistema da Terra. Né? E é isso aí que eu queria falar para vocês. Eu queria deixar esse recado para vocês, para que vocês ficassem cientes desse estudo que eu trouxe para vocês, que o nosso código genético ele é um código genético bem diferenciado do código genético dos macacos. O nosso genes é 12% menor do que os genes dos macacos. Né? E que nós temos 35 milhões de genes diferentes também dos genes encontrados no chimpanzé. Então por aí você vê essa diferença, essa desproporção, né? E eu queria também falar um pouquinho dos cromossomos, né? Que o ser humano tem 44 cromossomos, 46 cromossomos, melhor se dizendo, o ser humano tem. O macaco tem 48. Você pode dizer assim, nossa, mas é 2 cromossomos a mais. Mas você também tem que ver que o rato tem 44 cromossomos. Então, cada espécie tem o seu número de cromossomos. Cada espécie tem o seu número diferenciado de cromossomos. E por mais que também se a gente tivesse um número igualitário ao do rato, o rato tem 2 cromossomos a menos do que nós. No que isso iria interferir? No que isso poderia acarretar se as espécies são criadas de uma forma para que elas sejam aquela espécie? E não para evoluir para tal espécie, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de como a teoria da evolução é mentira. Se o homem evoluiu do macaco, por que não tem um ser intermediário? O que é um ser intermediário? Um ser intermediário é aquele animal já extinto, que ele é semelhante ao homem e semelhante ao macaco. E esse ser intermediário, ele nunca foi achado, ele nunca foi detectado e ninguém sabe, ninguém descobriu até hoje, porque ele não existe, porque ele não nasceu, porque ele nunca existiu e nunca existirá o ser intermediário entre o homem e o macaco, porque o homem é homem e o macaco é macaco. Então é isso aí que eu queria deixar para vocês. Eu queria deixar isso aqui bem para vocês ficarem cientes, para que vocês possam ter um senso crítico e para que vocês possam criar as suas opiniões próprias e que vocês não sejam levianos e que vocês não vão pela mente dos outros. Ah, só porque meu professor no colégio ensina isso, eu vou ter que acatar isso. Estude você mesmo, vai atrás, procure saber como é que funciona. Não é porque o professor lá fala isso que você vai ter que acreditar nisso. O coitado do professor, ele aprendeu isso, então ele simplesmente repassa isso sem questionar.
E você não pode ser a mesma coisa do que ele. Você tem que aprender com ele, né? E depois estudar você mesmo em particular e tirar as suas conclusões, né? Assim como eu fiz. Eu fui atrás. Eu queria saber o porquê que nós evoluímos do macaco. E eu fui estudar e vi que isso não passa de uma mentira. E o porquê que isso não passa de uma mentira? Por causa dos genes. Os genes é a parte funcional da hereditariedade. E a hereditariedade é passado de pai para filho ou é passado de mãe para filha no sentido físico. Então, se ele é passado de pai para filho no sentido físico, o ser humano ele só vai dar descendente do ser humano. O macaco ele só vai dar descendente do macaco. O galo só vai dar descendente do galo, né? E assim a gente consegue chegar num acordo, a gente consegue observar e analisar e testar que não existe evolução de espécie nenhuma, né? E é isso aí que eu queria deixar para vocês e muito obrigado por ter assistido meu vídeo.